Boa noite, irmãos. Já podemos começar, então. Luiz Amalfi, já tem uma pergunta aí, irmão Fernando Victor. Pronto. Irmãos, boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre quando o Senhor Jesus veio à Terra, Israel negou. Porém, é dito que foram as tribos de Benjamim e Judá. Quando é que as outras 10 tribos, no caso, foram dispersas pela terra? Foi porque Nabucodonosor, quando ele levou a cativo Israel, ele levou a cidade de Judá. Porque, se não me falha a memória, Israel já tinha sido levado pelo rei da Assíria na época. Foi ali que Israel foi dividido e dispersado pela terra? Israel era formada por 12 tribos, né? Que eram os 12 filhos de Jacó, e o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. E depois, na linhagem, né, na descendência dos filhos de Israel, nasceu Davi, depois nasceu pela tribo de Judá, né? Nasceu Davi, depois nasceu Salomão, filho de Davi, e depois nasceu Roboão, filho de Salomão. E foi na época de Roboão que o reino foi dividido. 10 tribos seguiram o servo de Roboão, que se chamava Jeroboão, e aí então essas 10 tribos ficaram conhecidas como Israel, e 2 tribos ficaram no lugar que o Senhor havia escolhido, que era Jerusalém. E ali ficaram 2 tribos, que era Judá e Benjamim, como você falou, né? A gente pode ver isso está no livro de... eu acho que é livro de Reis. Deixa eu ver que capítulo que é. Se alguém souber, por favor. 1 Reis. Sobre o que, irmão? A divisão do reino. Em 1 Reis 12. 1 Reis 12. Quando vai falar Roboão, né? Roboão era filho de... versículo 1. Roboão era filho de Salomão, né? E ele foi, então, a Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. E enviaram e mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: meu pai agravou, aliás, teu pai agravou, Jeroboão falando para Roboão, né? Falando de Salomão. Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E aí, Roboão acaba não aliviando, né, esse jugo, e ele aperta, por assim dizer, né, mais ainda com a questão de tributos, enfim, a questão do reino, né? E aí então o reino se divide. Então fica Judá e Benjamim em Jerusalém, e as 10 tribos, elas se cediam, vamos dizer assim, né? A sede das 10 tribos era Efraim, e era na cidade de Samaria, né? Então aí houve essa divisão. E aí, quando houve a invasão da Assíria, a Assíria levou
o irmão aqui achou o versículo, né? No versículo 18 e 19. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir a Jerusalém. E assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até ao dia de hoje. Os israelitas aqui, na verdade, eram as 10 tribos, que eram conhecidas como Israel, né? E aí, por causa de idolatria, eles foram levados cativos pela Assíria. E depois de, não sei quantos anos, mas de alguns anos, Judá também foi levado cativo, mas não para a Assíria, mas foi levado para a Babilônia. E depois de 70 anos, essas duas tribos voltam e reconstrói, e Nabucodonosor, né, foi o irmão falou, inclusive, Nabucodonosor vai lá e destrói, né, o seu exército, destrói a cidade de Jerusalém, põe fogo às portas e tal, e leva todo o povo cativo, né. E aí, depois de 70 anos, eles voltam, reedificam, né, as portas, né, primeiro a casa, né, do Senhor, o altar, e depois as portas, e a partir daí 490 anos, o Senhor Jesus, então, ele aparece, então, em Jerusalém, né? Então, essa é a história da... E até hoje, né, no tempo do Senhor Jesus, quem estava ali como os filhos de Israel eram apenas essas duas tribos, né? E algumas outras pessoas que vieram de outras tribos também. Por exemplo, a gente vê Ana, a profetisa, né? Ela era da tribo de Azer. E por quê? Porque quando chegou na época de Ezequias, o rei Ezequias celebrou uma Páscoa e ele mandou convite para todas as tribos de Israel. E alguns de Aser, alguns de Naphtali e outras tribos voltaram, não, foram para Jerusalém para celebrar a Páscoa, né, que o rei Ezequias tinha convidado a eles. E daí eles, provavelmente então, ah, essa, essa mulher, né, a profetisa Ana, provavelmente ela era de alguns desses fiéis que havia voltado para Jerusalém, né, e ficaram ali, né. Mas, enfim, essa é a divisão. E quem rejeitou o Senhor foram os judeus, não foi todo Israel, foram os judeus que são a tribo de Judá e Benjamim. E é com eles que o Senhor vai fazer com que eles passem, ou que eles entrem, né, na grande tribulação e na grande tribulação, por eles terem rejeitado o Senhor. As 10 tribos não rejeitou o Senhor porque elas já estavam separadas e misturadas entre os povos, né? Embora que Deus saiba exatamente na linhagem, né, quem são essas pessoas. E essas pessoas vão voltar, os fiéis dessa linhagem, né, por graça, logicamente, né, tudo que Deus faz é por intermédio da graça, que eles vão voltar e eles vão se unir novamente com Judá e Benjamim, que terão passado aí a tribulação, a grande tribulação, e eles juntamente, né, reinarão o milênio aqui na Terra. Serão a primeira nação, né, a nação mais importante no milênio. Obrigado, irmão. Esclareceu bastante.
Leones tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Desculpa, irmãos. Duas passagens onde Jacó luta com um anjo e diz: certamente minha alma foi salva. Em Juízes, o pai e a mãe de Sansão vê o Senhor e dizem: certamente morreremos. Não estou com a Bíblia, por isso, se os irmãos puderem, corrijam a pergunta. Leones, eu não consegui entender muito bem qual seria a pergunta aqui. Ou é um comentário sobre esse Eu livro? acredito que a dúvida dele é o contraste entre os dois comentários. Que os dois viram o Senhor, mas um disse que sua alma foi salva por isso, e o outro já se colocou numa condição de perdido ao ver. Acredito que seja isso. Eu acho que quem falou isso foi o pai e a mãe de Sansão, né? Se não me engano, foram os pais. Aliás, quem falou isso foi o pai de Sansão, não foi a mãe. Foi o pai. E é interessante que o anjo do Senhor, ele aparece para a mãe de Sansão, e depois ele aparece novamente para a mãe de Sansão. E o pai que fala, vimos o Senhor e vamos morrer, ou qualquer coisa assim. E a mãe que vai lá e, inclusive, repreende ele, né? Podemos ver isso. É interessante que ela, ao que indica, ela tinha mais fé do que ele, né? Do que o pai. O pai não... Juízes 13. Juízes 13, né? 13 e Isso, 15. Manoé. Você veja que no versículo 3 fala, o anjo do Senhor. Abre esse versículo. Quem que está pilotando você, Michel? Ou é o... 100 pontos se acertar. Eu acho que é o Michel. Olha que interessante, quando... Que ele abre no Darby. O anjo do Senhor. Está vendo que o anjo está em letra maiúscula? Sempre quando se refere o anjo do Senhor com letra maiúscula, e eu sugiro aos irmãos de procurarem esse maiúsculo sempre na Bíblia do Darby, que ele é mais preciso quando usar o maiúsculo e o minúsculo, né? Então, sempre quando fala anjo do Senhor em maiúsculo, ele está se referindo ao Senhor Jesus, que ele aparecia, né? Quando fala o Senhor apareceu, né? Que Senhor que apareceu? Apareceu o Senhor Jesus, né? Normalmente ele aparecia numa forma angelical aqui, né? Ele não tinha recebido um corpo ainda, porque a sua humanidade ele recebeu de Maria quando foi gerado pelo Espírito Santo, né? Essa foi quando ele teve a sua encarnação, né? Mas, enfim, no versículo 13, fechando, por favor, Michel. Quando falar Miguel, você liga a tecla SAP e ela já faz tradução simultânea. Michel, desculpa. O anjo do Senhor, maiúsculo, né, apareceu a esta mulher. Olha que interessante, não apareceu ao pai, Manoé, mas apareceu à mãe. E depois o Senhor dá, então, instrução a ela, né? E depois, no 6, então a mulher falou ao marido. A mulher entrou e falou ao seu marido, um homem de Deus veio a mim, cuja presença e semelhança à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Não perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, ele disse, tu conceberás e tal.
E daí, no 8, Manoé, o marido, orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo do Senhor veio outra vez à mulher. Olha que interessante. E ela estava no campo. E aí a mulher chamou seu marido, né, no 10, e aí Manoé seguiu a ela e veio ao homem de Deus. Então, foi nesse momento aqui, né? Acho que um pouquinho mais para frente ele fala que morreria, né? Na verdade, não havia luz, né? Não havia luz a respeito, né, do Senhor, a respeito da presença do Senhor, né? Você vê que a mulher fala que a presença do anjo de Deus era terribilíssima, né? E a gente não conhece, né, a manifestação do Senhor para nós, né? Ela é de um homem simples, santo, né? E amoroso, né? Cuidadoso com as pessoas e tal, né? Então, é interessante isso, porque depois João, quando ele vê o Senhor que iria, então, executar os juízos, né, do livro de Apocalipse, João, quando vê o Senhor, ele cai por terra como morto, né? E o Senhor, então, o levanta. E é interessante que João, ele se recostava, né, ao seio do Senhor várias vezes, né, na sua vida, né? Então, ele, inclusive, ele é conhecido, aliás, ele próprio se denomina o discípulo que Jesus amava. Não porque o Senhor amasse mais a ele, mas por causa de que ele sabia que o Senhor o amava. O Senhor amava todos, né? João 13 fala, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Ou seja, o amor do Senhor era igual a todos. O que era diferente era a percepção de cada um em relação a esse amor. Isso também acontece com cada um de nós também, né? O amor do Senhor por todos é igual. Não existe alguém que o Senhor ame mais do que outro, né? Mas o que muitas vezes muda e o que realmente muda é a nossa percepção do seu amor, né? Eu acho que é no 22 aqui, né? Que o Manoé disse, né? Interessante, e ela corrige ele, né? Disse Manoé à sua mulher, certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém, a sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Então é interessante que ela tinha uma percepção do Senhor melhor do que a do seu marido. Muitas vezes isso acontece também, né? Muitas vezes as irmãs, elas têm uma percepção das coisas divinas melhor do que os seus maridos. Não é? A percepção de coisas divinas, elas dependem de comunhão com o Senhor. Então, se num casamento a mulher tem mais comunhão com o Senhor, ela espiritualmente vai estar, ela vai ter mais luz, ela vai ter mais discernimento espiritual das coisas, né? E se o marido tiver, né? É bom que os dois tenham sempre em igual medida, né? Igual, sempre ajudando o outro, né? O marido é responsável, né, na sua casa de
de ensinar, né, a sua mulher, alimentá-la, né, com as coisas do Senhor. Isso é muito importante, né? Ô, irmão, isso me lembrou a situação do Senhor Jesus ressuscitado com os dois discípulos a caminho de Emaús, que aí quando o Senhor desaparece ali, quando eles estão na mesa, em casa, aí o Senhor abre seus olhos para reconhecer que era ele que estava com eles. Aí nessa situação também foi a mesma coisa, né? Quando o Senhor desaparece, é que o Manoé reconhece que ele era o anjo do Senhor. É, Então, Leones, você conseguiu tirar aqui a sua dúvida ou foi a explicação? Até a primeira parte também, né? Que Jacó luta com o anjo. Quer falar aí? Leones deve estar com dificuldade no áudio. A conexão aqui tá ruim. Mas tudo ok aí para você? Ou a necessidade também da primeira parte? Certo. Ele colocou aqui ok. José já está falando aqui, irmão, tá mudo. É no meu ou vocês estão ouvindo? Porque eu não estou ouvindo vocês. É sempre assim, é sair e entrar de novo, José. A irmã Geu também tem uma pergunta aqui. Você quer ler aí, Michel? Posso? Hoje uma amiga me mandou um áudio glorificando ao Senhor porque ela e o esposo estavam precisando de um valor para terminar de pagar as contas da casa. E ela me falou com alegria que o Senhor Jesus tinha ajudado ela. Porém, o marido dela jogou nestes locais de jogo de bicho, tentando a sorte. E ela me perguntou se é correto, mas nesse caso eu não soube, talvez, instruí-la. Por ser jogo, não é isso? Apostas de jogo é correto para nós que cremos no Senhor? até onde eu sei, jogo de bicho é contravenção penal. Com certeza é algo errado. Não é um crime, né? Mas a contravenção penal é algo que em si mesma não é crime, mas ela pode levar a um crime. Então, tem esse aspecto. Por exemplo, uma coisa que é contravenção penal é vadiagem. Né? Vadiagem é alguém ficar à toa, vamos dizer assim, na rua. Né? Isso é contravenção penal. Eu precisaria ver como é que anda hoje, né, essas determinações, mas isso é contravenção penal, ou seja, a vadiagem não é crime, mas ela pode levar a um crime. E a mesma coisa o jogo do bicho, né? Com certeza. E outra coisa, né? A gente jogar em loteria ou alguma coisa assim, o grande problema, se você jogar numa loteria, é se você ganhar. Porque se você ganhar, o que você vai fazer com esse dinheiro? Né? E outra coisa, se você ganha na loteria, você nunca mais vai ter paz na vida.
Começa daí, né? E outra coisa também, muito importante, você vai perder a sua dependência do Senhor. Né? Por quê? Porque eu não preciso mais do Senhor, eu tenho dinheiro, né? Então tudo que eu quiser eu compro, se eu estiver doente eu vou no melhor médico, como se ele pudesse curar, né? Então realmente, né, você não vê, por exemplo, na Bíblia alguém fazendo isso, né? Comprando, sei lá, tentando a sorte, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque nós dependemos do Senhor, e o Senhor sabe o que é melhor para nós, né? Será que o que é melhor para mim? Hoje eu estava vindo uma reunião, o Bill estava falando, né, a respeito de uma irmã que ela estava acamada, ela estava doente no seu leito, né, de, de convalescendo ali na sua doença. E perguntaram, um irmão perguntou para ela, né, querendo ajudá-la, logicamente, né, com a melhor intenção, perguntou para ela, irmã, você precisa de alguma coisa? Ela falou, não, obrigado. Tudo que eu que eu preciso, o Senhor tem me suprido, né? Mas você não quer fazer um pedido? Peça alguma coisa que eu te dou. Não, eu estou bem. Não, realmente eu não preciso, né? E aí diz que esse irmão chegou para você, mas irmã, imagina, vamos fazer a seguinte hipótese. Imagina que o Senhor venha aqui e fale assim para você: olha, peça qualquer coisa que você quiser que eu te dou. O que você ia falar? E ela falou assim: se o senhor me falasse isso, eu ia falar assim: Senhor, dê para mim aquilo que tu quiseres dar. Eu vou ficar contente. Né? E ele insistiu depois mais, falou: não, mas você tem que pedir alguma coisa. Assim, ela falou assim: eu não sei o que é melhor para mim. Eu posso pedir uma coisa para mim, achando que é uma coisa boa, e de repente não é. Então eu confio no Senhor que Ele vai me dar o que Ele achar que é melhor para mim. Né? Aí o irmão acabou ficando quieto, né? Porque é interessante isso, né? Às vezes a gente pensa em coisas, né? O que é melhor para mim? Mas será que eu sei o que é melhor para mim? Muitas vezes eu estou pensando no que é melhor para mim, pensando em mim mesmo, né? Vamos dizer assim, não pensando no que é melhor para todos. O que é melhor que o Senhor me dê que eu possa usar para todos? Né? Porque se eu for usar para mim mesmo, né? Então é uma coisa egoísta, né? Vamos dizer assim. Agora, se é algo que o Senhor me dê, que eu posso usar para outras pessoas, então isso é uma coisa que é uma boa coisa para se pedir. Por exemplo, vocês lembram Salomão? Salomão, ele pediu para o Senhor falou assim, Salomão, pede o que você quiser. Ele falou assim, Senhor, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Não é? Olha que coisa interessante que ele pediu. Ele pediu sabedoria para cuidar do povo do Senhor. E o Senhor deu para ele outras coisas que ele não tinha pedido. Não é? E muitas vezes a gente pede as coisas. A gente tem um versículo acho que é Pedro, que fala que quando a gente pede mal para gastardes nos vossos deleites, né? Como é que está esse versículo aqui? É Tiago. Tiago, né? Deleites. 4:3. Vamos ler desde o do versículo 1, Tiago 4:1.
De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? A gente muitas vezes faz guerra para conseguir as coisas, né? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Aqui está falando adúlteros e adúlteras, né? O correto seria só adúlteras, porque no relacionamento, né, com o Cristo e a igreja, quem é adúltera é a igreja, não é o Senhor. Se pegar no Darby, o Michel, o Darby fala adúlteras, tá vendo? É só o feminino, adúlteras, que é como está no original. Então, o Senhor é fiel, a igreja é infiel, né? Então, ele fala, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, muitas vezes, né, nós estamos envolvidos, né, de tal forma com o mundo que a gente acaba, nesse sentido, né, fazendo negócio com o mundo, nos envolvendo com o mundo, com o jeito do mundo pensar, o jeito envolvendo em política, envolvendo em, enfim, né, nas cobiças mundanas, enfim, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque, afinal, tudo aquilo que o Senhor nos dá, Ele nos dá para nós usarmos para Ele e também para os dele, né? Então, eu não acho, né, eu vou dizer para vocês, eu não jogo na loteria e morreria de medo de ganhar. Imagina se ganhasse um dinheiro absolutamente, né? E isso aí é uma escravidão para o resto da vida, né? Com certeza. Então, tem um versículo acho que é Provérbios 30, muito interessante esse versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 7, 37. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto te não negue, e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então, como o Senhor Jesus, né, embora que essa oração tenha a ver com Israel, né, é uma outra revelação, mas o Senhor Jesus fala assim, dai-nos o pão de cada dia, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, acho que é isso que fala. Então, é assim, é o pão de hoje, né? Então, tem um versículo também em Timóteo, tendo com que comerdes e com que vestirdes, estais com isso contentes. Onde é que é? Isso, obrigado, irmão. Versículo 6, aliás, no versículo 6.
mais grande é a piedade. Piedade é andar como Deus, andar de uma forma representando Deus aqui na Terra, né? Não de uma forma ímpia, mas de uma forma pia. É isso que é piedade. O grande ganho é a piedade com contentamento. O que é contentamento? É estar contentes com aquilo que o Senhor nos dá. Grande ganho é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Então, é muito importante estar contente com a nossa porção, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Olha a gravidade da coisa, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, o que o Senhor fala para nós, né? Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E aí, mais algumas instruções, né? Mas são coisas que eu acho, quer dizer, que a palavra de Deus fala que nós devemos fugir delas, né? Luiz, eu peço até licença aos irmãos aí que já colocaram a mão, mas é uma pergunta relacionada a essa pergunta. Por isso que eu estou cortando a fila. E jogo não, rifa, tipo assim, uma pessoa tem uma coisa e rifa. Só que a coisa é dela, né? Legalmente, com nota, com tudo. E aí botam os números, as pessoas compram, e aí faz um sorteio e essa pessoa leva. É errado também? Danilo, eu não sei qual é a legislação como chama? Que regula essa questão de rifa, né? Porque todas essas coisas, elas são, tudo que mexe com dinheiro, com finanças, existem ordem para se fazer, existem regras, né? O Banco Central baixa regras e essas regras devem ser seguidas, né? Sinceramente, eu não sei quais são as regras para se fazer uma rifa de forma legal, né? Legal no sentido legalizado, né? Eu Ô, não irmão, sei. licença rapidinho. Rifa também é considerado contravenção penal. Também é contravenção? Então tá aí. Rifa é contravenção penal. Na realidade, só complementando, irmãos, todo jogo de azar no Brasil é proibido. Pronto, obrigado. Já estou fora agora, depois dessa. Oi, irmão. Boa noite. Boa noite. Até para fazer um simples sorteio, é necessário ter autorização da Caixa Econômica Federal. Isso, toda a parte financeira, sempre quando tem uma transação financeira, existe imposto, né? Lembra aquele chamado IOF, é Imposto sobre Operações Financeiras. Eu não sei, não saberia dizer para vocês em quais operações financeiras acontece a incidência desse imposto, né? Mas eu sei que se você vai num banco e faz um empréstimo, existe
existe a incidência desse imposto, né? Ou seja, isso é algo, existe uma regra, né? O Banco Central baixa uma regra e todos nós devemos estar sujeitos, né, às autoridades que há. Então, você vai, por exemplo, você não pode comprar dólar de um doleiro aí, né? O cara vende dólar, você não sabe a origem, da onde que vem esse dinheiro, e enfim, você tem que comprar dólar onde? No banco. O banco que é o lugar de comprar dólar. E você comprando dólar, existe a incidência desse imposto. Então, você compra lá, sei lá, $100, você vai fazer uma viagem, alguma coisa assim, e você tem que pagar um imposto que é sobre isso, né? Você pode comprar o dólar né, às vezes existe, hoje nem sei se existem mais, mas eu creio que sim, pessoas que vendiam dólar, vendiam mais barato, né? Porque era sem origem, né? A gente não sabe, às vezes esse dinheiro é dinheiro vindo de droga, vindo de tráfico de pessoas, enfim. Por isso que tudo tem que ser passado pelo sistema bancário brasileiro, né? Para que a coisa seja, você saiba a origem do dinheiro, né? Ok, irmão. Algumas pessoas realmente têm dúvidas sobre essas questões assim de jogo, de rifa, de bingo, né? Essas situações assim, né, que se um cristão deve se envolver ou não. E foi um bom assunto a irmã puxar isso. Tem a irmã aqui, deixa eu ver quem é que levantou primeiro a mão. Alexandre. Se estiver falando, Alexandre, seu microfone está desligado, viu? Pode fazer a pergunta. Boa noite, estão me ouvindo? Ouvindo, Alexandre? Agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade nem era uma pergunta, eu queria que o irmão, né, por gentileza, esclarecesse a relação entre duas passagens, né? A primeira está em 1 Corinto 12, 1 Corinto capítulo 12, verso 3, e a segunda está em Mateus 7, né? Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, em que especificamente fala do chamar o Senhor, né, o Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, de Senhor, né, e numa passagem, né, ele fala uma coisa, né, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, ele fala que ninguém, né, o apóstolo Paulo fala que ninguém chama Jesus, diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. E em Mateus 7, 21, né, ele vai dizer que, aí vai contar, né, que naquele dia as pessoas vão declarar para ele que chamou ele de Senhor, né, que profetizou, que expulsou demônios e fez milagres e maravilhas, e o Senhor declarará abertamente para eles que nunca vos conheceu. Né? Eu queria que o irmão esclarecesse a relação entre essas duas passagens, por favor. Se o irmão compreendeu aí Eu vou falar, depois você me fala, Alexandre, se eu realmente compreendi.
o que você falou, a pergunta, mas imagina assim que há um rei e há pessoas nesse reino que eles são fiéis ao seu rei, né? Eles concordam, eles se submetem, eles trabalham pelo rei, atendem o rei, etc., né? E há pessoas nesse mesmo reino que eles estão ali porque eles estão ganhando alguma coisa por estarem ali. Eles estão ganhando a proteção, por exemplo, que esse rei possa dar a eles, estão recebendo, eles estão desenvolvendo uma atividade que está rendendo algum benefício econômico para eles, né? Então, eles estão ganhando de estarem perto ou de estarem neste reino. Mas eles não têm nada a ver, não querem ter nada a ver com o rei do reino. Eles querem o reino, eles não querem o rei do reino. E tem outras pessoas que eles querem o reino por causa do rei do reino. Entende? Então, assim como, por exemplo, no milênio, né? No milênio haverá pessoas que eles obedecerão o Senhor por causa do Senhor. E outras pessoas obedecerão o Senhor por temor de que, se eles não fizerem não andarem justamente, eles estarão numa situação ruim. Então, não que eles amem a justiça, mas é que, se eles não andarem em justiça, eles vão se dar mal, percebe? Então, muitos, né, que dizem Senhor, Senhor, né, aquele versículo que você mencionou em Mateus, né, e o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não é? Por quê? Porque eles não estavam conectados com o Senhor. Eles gostavam de estar no reino, mas eles não gostavam do Senhor. E, de certa forma, é isso que acontece, né, hoje na cristandade, né, nessa profissão cristã enorme que a gente vê por aí. Então, muitos gostam de falar que são cristãos, mas eles não têm relação nenhuma com o Senhor, né? Então, é nesse sentido, né? Então, é aquele que é o falso, aquele que quer levar vantagem na situação, o oportunista, né? Tem os oportunistas e tem os fiéis, não é? Sempre eu acho que foi assim nos diversos reinos, né? Nos diversos relações que houve aí, né? De governo, né? Haviam aqueles que gostavam da pessoa do governador e outros que se davam bem no reino, pouco se importando quem estava governando, né? Não sei se isso ajuda, o Alexandre. Na verdade, isso mesmo, o senhor chegou aonde eu estava tentando, né, assimilar, que eu estou bem como é que se diz? Do dizer, né? O Senhor, que a passagem diz, né? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, né? Então, se alguém está falando que Jesus é o Senhor, porque ele tem o Espírito Santo, não é? Eu estou bem por aí. E lá em Mateus 7, né, ele fala que, Senhor, Senhor, não profetizamos nós seu nome não expulsando demônio, e o Senhor vira para ele e diz que nunca os conheceram, né? Então, assim, como é que eu posso explicar? Se faz parte, como o senhor falou, do reino milenial, se essas pessoas são aquelas
exclusiva do reino milenial, se são falsos cristãos, né, vivendo aqui no meio da cristandade, chamando o Senhor de Senhor e não tendo o Espírito Santo. Era esse que eu queria pegar, né? É bem isso mesmo. Só que a gente não sabe, né? Nós não sabemos quem são os verdadeiros, né? Por isso que a palavra fala: o Senhor conhece os que são seus. E aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, o que cabe a mim é me apartar da iniquidade, né? E estar conectado com o Senhor, né? Um exemplo, Alexandre, tem muita gente que quer ir para o céu, mas não quer ver o Senhor, né? E tem muita gente que quer ver o Senhor, não importa aonde ele esteja. Se ele estiver no céu, se ele estiver na terra, se ele estiver no meio das nuvens, é o Senhor que interessa, não é o lugar. Não é? E para certas pessoas, elas se interessam pelo lugar e não pelo Senhor. Né? Uma vez meu irmão falou uma coisa interessante, ele falou assim: o céu só é o céu porque o Senhor está lá. Porque se o céu não tiver o Senhor, o que eu vou fazer no céu sem o Senhor? Percebe? Então, é esse, é, é esse, é esse relacionamento com a pessoa do Senhor que é importante, que faz uma pessoa realmente ser um cristão verdadeiro, né? Não é aquele que gosta do ambiente, nós vamos lá, nós cantamos junto, ficamos juntos, almoçamos junto, né? Mas não vê o Senhor no meio. Isso é muito importante, né? Se o Senhor não é o motivo, né, de nós fazermos as coisas, a gente precisa rever, rever os nossos motivos, né? Com certeza. Irmão Luiz, você falou uma coisa interessante aí agora. É rapidinho, só um comentário. Teve esse período da pandemia aí que meus pais ficaram no sítio que meu irmão tem, né? E saiu da casa aqui na cidade. E aí, quando eu ia na casa, minha irmã que estava ficando lá. Não tinha sentido a casa porque não tinha meus pais. Então não fazia nenhum sentido. Eu não gostava, nem ia quase nunca lá. Então tem tudo a ver com o que o irmão falou aí agora do Senhor, né? E o lugar. Tem uma, eu não me lembro de quem é esse comentário, se eu ouvi em algum livro do Bruce, mas eu também sempre tinha dúvida a respeito dessa passagem, porque quando fala, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E eu pensava, mas o incrédulo pode falar, né, pelo menos da boca para fora, Senhor Jesus. Até que eu encontrei esse comentário a pessoa, não sei se foi do Bruce, né, mas eu fiz uma anotação aqui que a pessoa fala assim, que essa pessoa ela não se põe debaixo do senhorio de Cristo, ela não reconhece o senhorio de Cristo, né? Então essa pessoa, a pessoa que não se põe sobre o senhorio de Cristo, ela não está, isso não é feito pelo Espírito Santo, senão pelo Espírito Santo. Não sei se eu consegui expressar direito, mas aí assim, meio que me deu algum entendimento, assim, depois que eu... Mas também me fazia confusão isso, porque eu pensava, né? O incrédulo pode, da boca para fora, falar Senhor Jesus. Não, Elton. Oi, irmão. Também já tive essa dúvida. Mas assim, eu li tantas vezes a passagem, eu ia e voltava tantas vezes, e olhando tanto para as coisas aqui de fora, que o Senhor me deu entendimento. Já tem muito tempo, eu entendi perfeitamente. Acho que Michel colocou aí, ó, acho que foi do Bruce mesmo, esse comentário aí.
O ponto que Paulo está enfatizando aqui é que eles não reconhecerão a autoridade do seu senhorio. Existe uma diferença, os irmãos têm nos ensinado, que é a diferença de você obedecer, obedecer a palavra de Deus e você guardar a palavra de Deus. Existe uma diferença muito grande, não é? Então, eu sempre dou exemplo do sinal vermelho, quando você sai da casa para trabalhar e você está atrasado, né? Você já acordou um pouco mais tarde, e aí você pegou um trânsito já um pouco maior, e dali, pá, sinal vermelho. Você para no sinal vermelho? Para, né? Mas você queria parar no sinal vermelho? Na hora que você parou no sinal vermelho, você ficou contente? Ou você parou e deu uma olhada assim para ver se não tem guarda, acho que eu vou passar esse farol aqui, deixa eu ver se tem radar aqui, não é? Então, isso é uma coisa, isso é obedecer. Você obedece, porque se você não obedecer, você vai levar uma multa, né? Então, isso é obediência. Então, a lei, obediência à lei, o que que é? Você obedece, porque se você não obedecer, você vai levar uma repreensão, você vai perder alguma coisa. Então, eu obedeço por temor. Eu obedeço porque vou levar uma multa, vou perder dinheiro, né? Alguma coisa assim. Outra coisa é você, a hora que fechar o sinal vermelho, você fala assim, puxa, que bom, o sinal vermelho fechou. Eu não sei por quê, mas o Senhor sabe, com certeza ele sabe, se ele pôs esse sinal vermelho aqui, provavelmente se eu saísse daqui ou tivesse passado o sinal, poderia alguma coisa me acontecer ali na frente. Então, graças a Deus por isso. Puxa, como eu estou contente de estar aqui nesse sinal vermelho, meu chefe já meio bravo ali no meu trabalho, e eu sei que eu vou chegar lá, vou levar uma bronca dele, né? Alguma coisa assim. Mas, você percebe? Então, a diferença, uma coisa é você obedecer por temor de perder alguma coisa. Outra coisa é você obedecer por causa de quem pediu para você obedecer, né? Então, você lembra aqueles... Quando Davi estava fugindo de Saul, né? E ele suspirou, né? Estavam os seus valentes ali, né? Ele estava entre os seus valentes, e ele suspirou, ele falou assim, quem me dera poder tomar da água da cisterna que está em Jerusalém. Foi um suspiro, foi quem me dera, né? Eu aqui, né? Fugindo aqui, eu lembro daquela água que havia ali. 3 dos seus valentes ouviram ele falar e eles foram lá buscar água para Davi. Percebe? Davi não mandou nada. Eles foram porque eles viram que aquilo ia agradar Davi. Que Davi queria, ele queria aquilo. Então, eu vou pegar para ele. Isso é amor a alguém. Então, é obediência por causa do amor. E obediência por causa do amor é guardar a palavra, né? Guardar a palavra. Lembrem em Apocalipse 3, quando fala da igreja de Filadélfia, né, que é a igreja que era fiel, e ele fala assim, tendo pouca força, capítulo 3, versículo... Isso, obrigado. O Senhor fala assim, né? Pega o 7º também, Michel, faz favor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Amor fraternal entre os fraternos, entre os irmãos, né?
escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Não é obedeceste a minha palavra. Guardaste. Guardaram como a coisa mais preciosa que vocês tinham. Vocês guardaram isso. Guardaram a minha palavra. Então é muito importante isso. Luiz, eu lembrei aí quando você falou do exemplo de Davi. A gente sabe que Davi é uma figura do Senhor Jesus Cristo, né, de Cristo. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus também fez um pedido assim, né? Lembrai de mim, né? Quando comer do pão, tomar do vinho, né? Estiver reunido assim, para lembrar dele, fazer isso em memória de mim. É um pedido também, né? E é interessante isso, muito bem esqueci o seu nome. É o Wesley. É o Wesley. Eu estava pensando Wander, mas não é Wander. Wander é lá de Brasília, né? Desculpa, Wesley, eu sabia que começava com W. É isso aí. Mas muito legal, Wesley, que você falou. E é interessante que o Senhor não mandou nada. Né? Não é um mandamento do Senhor, né? É um pedido. E é muito diferente, né? Um mandamento e um pedido, né? E o Senhor pediu. Né? E quando a gente faz, a gente deve fazer por causa de quem pediu. Né? Não porque eu vou lá, o que eu vou ganhar? Né? Você vê o coração, né? Às vezes, da pessoa que não está bem antenado com as coisas, vamos dizer assim, né? O que eu vou ganhar com isso? Será que eu vou ganhar? Eu vou ser mais abençoado? Será que meu trabalho vai dar mais certo se começar a partir o pão? Será que eu vou aprender mais coisas da palavra de Deus? Não, não vai, né? Principalmente se estiver nesse espírito, né? Com certeza. Mas se for por causa dele, né? Não é o que ele pediu, é quem pediu. Quem pediu. É isso que é importante. Você lembra a diferença, né? Que quando o Senhor Jesus começou a falar os seus discursos, né? João 6:66. Muitos se afastaram do Senhor. Duras palavras são essas, Senhor. E o Senhor falou assim, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês também querem partir como os outros, né? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem, pessoa, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Então, o importante é a pessoa. Lembra que a gente estava falando do reino, né? Não é o reino em si, é o rei. Porque se o rei mudar para lá, eu mudo também. Eu não fico aqui, eu mudo para lá por causa dele. O reino foi Davi, por exemplo, né? Falando de rei, Davi. Né? Os infiéis, quando houve a rebelião do filho dele, né, de Absalão, os que eram fiéis ao rei saíram, o rei saíram atrás. O que eu vou ficar fazendo aqui em Jerusalém, né, sem o rei? Não tenho o que fazer sem Davi.
queremos Davi, nós vamos atrás de Davi. Davi foi na caverna de Adulão, os seus fiéis estavam na caverna. Né? Saul estava lá no reino, todo o luxo ali, a riqueza do reino, e os que eram fiéis estavam com Davi. Né? E nós, de uma certa forma, né, essa caverna é uma figura da Assembleia. Então, de certa forma, nós estamos conectados com o homem que foi crucificado, que foi rejeitado, que foi sepultado. É isso que o mundo vê, o Senhor. Né? O mundo não vê o Senhor ressuscitado, glorificado, coroado. Né? Não tem aquele versículo de Hebreus que fala assim, vemos, porém, o Senhor coroado de honra e de glória. Não é? Nós vemos, o mundo não vê. Quem que está certo? Nós ou eles? Vê lá, Michel, acho que é Hebreus 2, 20, por aí. Vemos, porém, este Jesus coroado de honra e de glória. 9, desculpa, falei 20. No finalzinho do 8 fala assim, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Né? Então, nós vemos o Senhor, né? Não vemos com esse olho aqui, né? Com esses olhos, mas com o olho da fé nós vemos completamente o Senhor glorificado, né? Val da hora, são 9h33, mas a gente dá uma estendidazinha aí. E depois aqui teu irmão Roberto Paim também. Olá, sou eu, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Minha dúvida é sobre aquela passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aí eu queria saber se o irmão pode comentar um pouco sobre esse versículo. E, em especial, aquela parte que é a parte que eu não entendi, né? Fala, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que você não entendeu, irmão, da passagem? Essa parte, irmão, que diz para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu não sei por quê, porque qual é a razão. Não sei, o Michel tá com cara, quem sabe? Não. Você quer a resposta rápida ou você quer a resposta... Não. É a resposta curta ou a resposta longa, irmão? Tem dois tipos irmão. Tem dois tipos de resposta. A resposta curta é eu não sei. A resposta longa, eu vou ficar falando um monte de coisa, falando, e depois eu vou falar para você, entendeu, irmão? E aí você vai ficar envergonhado, vai assim, puxa vida, eu não entendi nada. Mas eu vou falar que eu entendi, só para o irmão não ficar triste. Tá certo, irmão. Então, eu precisaria ver. Realmente eu não sei. Provavelmente há
algum irmão já deva ter comentado isso, né? É muito importante que haja oração na casa, né? Na casa, o marido e a mulher. Há, na verdade, 3 esferas, né? Não estou querendo enrolar você, eu não sei a razão aqui, né? Mas a questão da oração, existem 3 esferas de oração. Existe a esfera da oração privada, que sou eu e o Senhor. Existe a oração na casa, que é o pai, ou melhor, o marido e a esposa, né? Esse é um tipo de oração. Talvez até exista mais um, que é o pai, a mãe e os filhos. Isso é muito importante também, né? O pai, a mãe e os filhos, além do marido e a esposa entre eles, né? E o terceiro, ou talvez o quarto, né, agora, seria a assembleia. Então, na assembleia, coletivamente, nós vamos lá para orar aquilo que diz respeito à assembleia, ao interesse público das coisas, né? E os assuntos também, é importante na oração, que os assuntos, cada assunto seja relativo à esfera, às suas próprias esferas, né? Então, às vezes eu tenho uma questão com o Senhor, né? E eu estou em comunhão com Ele, e eu oro para Ele me ajudar numa coisa particular que eu tenho, né? Às vezes sou eu e a Vika, estamos pensando, e olha, ir para cá ou para lá, ou alguma coisa que a gente precise, direção do Senhor, então os dois vão orar. E as orações, às vezes, da casa, né, dos filhos também. Os nossos filhos não estão mais com a gente, né? Mas tivemos essa época, né? Isso é muito importante, né? Com certeza. E da Assembleia, os assuntos relativos à Assembleia, né? Mas eu não sei por causa da questão de impedimento aqui, irmão, não saberia te dizer. Lembrando aqui, irmão, que essa dúvida, assim, surgiu também porque eu estava acompanhando uma live em que você estava até participando também, irmão, falando sobre o casamento. É a live que quem participa é Nick Simon. Não sei se eu falei o nome dele certo, né? É isso mesmo, Nick Simon. Aí teve um irmão que fez essa pergunta. E esse irmão, Nick Simon, ele respondeu, porém, mesmo assim eu não consegui entender direito. E eu, pelo jeito, também não aprendi, né? Preciso ouvir de novo a reunião do Nick lá. Tem um comentário, acho que é do Bruce também, que fala desse versículo, que ele fala que as bênçãos, os benefícios, parece, os benefícios do matrimônio que poderiam ser desfrutados pelo casal em oração, né? Isso poderiam ser interrompidas se o casal tivesse sem o discernimento, né, e ocupando o tempo com problemas, discussões, brigas. Então, ou seja, o tempo que deveria ser usado em ação de graça, em oração, né, em comunhão com o Senhor ali, por esses benefícios do matrimônio, estavam sendo interrompidos por causa de discussões, brigas, essas coisas. Mais ou menos assim ele explica. Olhando aqui o texto do irmão Bruce, é porque eu estava interpretando esse impedimento no caso do Senhor não atender, mas parece que é no sentido de impedir, no caso, devido a um relacionamento conturbado, eles estão impedindo as suas orações, ou seja, não estão parando para orar. Aqui o irmão Bruce fala que eles não devem permitir que nada se interponha entre eles, que os impeça de se ajoelharem na presença do Senhor e expressarem sua dependência dele para suas necessidades. É isso que Pedro quer dizer ao falar, para que não sejam impedidas as vossas orações. Rixas e brigas certamente farão isso.
teve uma vez também que eu indaguei, até você mesmo, Luiz, você respondeu um pouco referente a isso, mas também com base um pouco no contexto aí que fala para que a gente possa coabitar com elas, é, tratando como um vaso mais frágil, né? E aí foi justamente isso que você respondeu, que o irmão Michel falou aí, que está lendo aí, para que as orações, né? As atividades da oração, com respeito às coisas do Senhor, entre o casal não sejam impedidas, né? Ou seja, para que o homem coabite com a sua esposa, cuidando dela, né? Para evitar esse tipo de conflito que, consequentemente, irão atrapalhar as atividades referentes às coisas do Senhor. Né? Com certeza. É interessante isso, porque às vezes a gente fica sabendo, né, de irmãos e casais, né, irmão e irmã, que muitas vezes estão com algum problema no casamento, relacionamento, né? E uma coisa muito, muito, muito importante que eu sempre falo, e graças ao Senhor, o Senhor deu muita luz para a gente fazer, e a gente sempre fez isso, é conversar. Conversar muito, muito, né? E a gente sempre talvez agora a gente não converse tanto assim, né? Mas no começo a gente conversava demais até, né? Chegava antes de dormir, e isso até a gente não era nem salvo ainda, né, mano? A gente tinha esse costume, né, de chegar, a gente ia dormir, antes de dormir, e aí, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Fiz alguma coisa que você não gostou? E é muito importante a sinceridade, né? Porque nós somos diferentes, né? Todo homem e toda mulher são diferentes, um do outro, com certeza, né? E há gostos diferentes, né? Há interpretações diferentes das coisas. Às vezes uma coisa que não me incomoda, incomoda a Vika, e a coisa que às vezes não incomoda ela e a mim me incomoda. Então, você conhecendo, né, é muito importante a conversa, porque você vai conhecer, né? Uma vez eu escutei uma história, não sei quem me contou, mas é muito interessante, que mostra bem essa questão de falta de conversa entre casal. E só para não perder por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque se o casal não conversa, com certeza eles não oram juntos. Se eles não conversam, com certeza eles também não estão orando juntos. E é muito importante, irmãos. Às vezes começa a esquentar, né, a temperatura nas conversas e, né, nos ânimos, né? Primeira coisa, irmão, Vika, muitas vezes a Vika para mim, Luiz, vamos ajoelhar e vamos orar. Quando você ajoelha, a coisa muda 100%. É muito importante isso. Tá começando a esquentar a temperatura? Ajoelha, Senhor, ajuda. Ajuda que nós estamos indo para um lugar aqui, uma coisa que não vai dar certo. Não é? Mas o que eu ia falar da história, era interessante que conta a história, não sei se isso é verdade ou enfim. O casal estava fazendo naquele dia 60 anos de casados, né? Já estavam com seus 80 e tantos, né? Fazendo 60 anos de casado, e aí o marido foi lá, comprou um filãozinho, né? Um pãozinho assim, mais comprido, e pegou, sentaram para tomar café juntos, como fizeram 60 anos, né? E aí cortaram assim, né? O marido falou assim, esposa, eu estou dando para você, faz 60 anos que eu estou dando para você o bico do pão, né? Que eu sei que o bico do pão é a parte mais gostosa do pão e eu estou dando o bico do pão para você. A esposa falou assim, marido, eu preciso falar uma coisa para você. Faz 60 anos que você me dá o bico do pão
e eu não gosto do bico do pão, eu gosto do meio do pão. Aí ele fala assim, você está brincando. Eu falei assim, é verdade. Eu vou falar uma coisa para você, esposa. Eu dava o bico do pão para você, porque o bico do pão, para mim, era a coisa mais gostosa do pão. Então, 60 anos, esse marido comeu o meio do pão, que ele gostava do bico, e a mulher comeu o bico, que gostava do meio. Por quê? Porque nunca um chegou para o outro e falou assim, cara, eu não gosto do bico, eu gosto do meio do pão. Você percebe? E às vezes, né, parece que é uma brincadeira isso, né? E às vezes as coisas, né, na nossa vida, elas vão se sedimentando, né? Então, sabe aquela coisa, aquela meia conversa que a gente acabou não tendo, e aquilo, ai, puxa, ficou um espinhozinho aqui, e depois vai, e é mais um, e mais um, e mais um. Então, se a gente não conversa, não coloca essas coisas em pratos limpos, né, como o pessoal costuma falar, é muito importante, irmãos, é muito importante. Eu vou falar mais uma coisa, e é mais importante a gente fazer isso com o Senhor. Né, porque muitas vezes a gente faz, né, com o marido, a esposa, enfim, né, uma prática muito boa, mas a gente tem que fazer com o Senhor também. Né? A gente tem que falar, Senhor, eu sou fraco nisso aqui, caí uma vez, 2, 10, 50, 1000 vezes, me ajuda, Senhor, que eu não tenho cabeça para isso, não tenho força, e, enfim, né? Isso é muito importante, né? Essa comunhão, esse falar, né? Assim como falamos com a nossa esposa, com os nossos maridos, falar com o Senhor também. Maravilha, irmão. Obrigado, agradeço. No momento o irmão não sabia nem a resposta, né? Mas o nosso Senhor providenciou. Com certeza. Por isso que a gente precisa dos irmãos, né? Você vê, o Michel falou, o irmão de Poções lá, eu tô meio ruim de cabeça hoje. O Elton. O Elton, esse, o Elton. O Elton falou também. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. A cabeça, o Senhor usa quem Ele quer para nos ensinar. E nós somos ensinados por todos. Né? Cada um pode trazer, né, uma sua parte, alguma coisa assim, e fazer com que todos aproveitem, né? Maravilha, graças ao Senhor por isso. Irmão Michel, tem como você compartilhar aquele texto no chat? Claro, só R$10, hein? Só Aí, isso, irmão. Achei barato. aproveita que é só hoje. É promoção. Deixa eu ver aqui. José Roberto Paim. Vamos lá, viu? Dá mais um tempinho aí, Luiz. Maravilha. Hoje até meia-noite é hoje. Pronto. Depois da meia-noite, hoje é amanhã. O dom de pastor, que está em Efésios 4:11, também se aplica às mulheres dentro da sua esfera cristã de atuação na igreja. Os dons ali de Efésios 4, né? Eles são para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo, né? E ali todos eles são os irmãos, né? Os homens, né? Não as mulheres. Embora que as irmãs têm dons também, né? Cada uma tem. Aliás, até eu estava lendo hoje um versículo.
Será que é Colossenses? Colossenses 2. XIX. Talvez o 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, como pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça. Né? Então, Efésios fala do cristão assentado nos lugares celestiais. Colossenses fala do cristão andando nesse mundo ligado com a sua cabeça nos céus, né? Então, o grande problema é se nós andarmos aqui desligados da nossa cabeça, que é o Senhor. Né? Não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo. Eu não gostei dessa versão, vai crescendo em aumento, né? Não é aumento, né? O Darby fala assim, também não é esse ar, aí não está boa essa tradução. O Darby fala assim, ministrado, na linha superior fala ministrado, servido e unido juntamente pelas juntas e ligaduras, cresce com o crescimento de Deus. Cresce com o crescimento de Deus. Não em aumento de Deus, né? Cresce com o crescimento que Deus dá. Né? Porque Paulo o regou, não sei quem orou, mas o crescimento vem do Senhor. Né? Então, isso é provido por cada junta e ligadura. Então, por todo o corpo. E todo o corpo tem os irmãos e as irmãs. Não é? Então, todos são necessários. Não existe qual membro no meu corpo que não é necessário? Não existe. Não é? E qual membro no corpo de Cristo que não é necessário? Da mesma forma, não existe. Cada um tem a sua função. E o Senhor colocou as pessoas, os membros no corpo, como Ele quis. Porque Ele tem propósito. Não é? Então, o Senhor, cada um, né? Senhor, o que eu posso fazer para o bem, né, dos irmãos? Não importa. Eu posso fazer o quê? Varrer o salão depois da reunião. Excelente. É tão importante quanto o irmão que ministra ali no salão. Não tem, né? Não, porque o irmão é mais importante. Não, a irmã que arrumou o salão, colocou as cadeiras em ordem, entendeu? É a mesma importância. Tudo ok? Roberto Paim. Ali se refere a varãos. Vamos aqui, então, a pergunta da irmã Cláudia Marques. Tá dando me confundir aí, viu? Espera um momentinho aqui. Pronto, agora? Tudo ok? Tudo ok.
Ah, certo. A irmã tinha perguntado se ela podia, acho que partir o pão com os da família dela em casa, né? Mas ela falou aqui que também já está no horário dela dormir, porque acho que ela fez uma cirurgia. E apreciei a oração dos irmãos por ela. Né? Ela diz aqui, ore por mim. E também, deixa eu ver aqui, eu acho que foi o Leones, só para a gente, quem sabe, encerrar. Ele tinha perguntado algo que, assim, e se a esposa, ela não professa assim, a sã doutrina, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Irmãos, quando a mulher professa, crê, ele está falando da esposa, né? Professa crer, mas não concorda com a doutrina da salvação por graça somente. Leone, você quer... Os irmãos entenderam aí qual seria a dúvida? Não, dá, porque eu queria saber nesse sentido, né? Porque muitas das vezes a pessoa confessa que crê no Senhor Jesus, mas não crê na salvação somente por graça. Acha que tem que fazer alguma coisa. Então, é nesse sentido a parte da comunhão, a oração, essa parte que eu acho um pouco difícil. Eu ainda fiquei em dúvida aqui. Você falou, cortou um pouquinho, Leones, aí. Ficou meio debaixo d'água aí, um pouquinho. Você quer falar de novo aí? É uma pergunta sua? É uma pergunta, porque a conexão que dá ruim, desde ontem que o celular não tá bem não, porque tem muito celular conectado aqui na rede. Mas é nesse sentido que a mulher, às vezes, professa crer no Senhor Jesus, mas não concorda com a doutrina da salvação só por graça. Aí, nesse sentido, a comunhão em oração em casa, nesse sentido que eu queria saber. Sobre a pergunta anterior, né? Que é, as vossas orações não sejam impedidas. Isso. Né? Ainda assim, se ele está perguntando se mesmo assim a esposa que professa crer, mas não concorda com o conhecimento, né, da salvação por graça, a doutrina, como é que fica essa questão da oração entre marido e mulher? Uma coisa a gente precisa separar é que nós oramos para o Senhor, né? Nós oramos para o Pai na qualidade de filho, né? Não é na qualidade de que pessoa que sabe a doutrina ou não sabe a doutrina, né? É na qualidade de filho. E então é dessa forma que nós devemos orar, né? Oramos porque somos filhos, né? Porque o pai, estou precisando disso, me ajuda nisso, estou com esse temor aqui, isso aqui eu não sei como faz, né? É nesse sentido. E pode ser orado também para que o Senhor dê entendimento para ela, para que ela possa entender, né, a doutrina. Então, uma coisa é ser filho, outra coisa é ter discernimento espiritual a respeito da vontade do Senhor, de doutrina, coisas assim, né? São coisas, eu creio que separadas, né? Lógico que deve orar e deve ajudá-la também, né? A ela entender, né? Pegar a palavra de Deus e mostrar a palavra de Deus para ela. É muito importante isso também, né? E é importante, né? Às vezes a gente tem nesse mundo de rapidez, né? Esse mundo maluco que nós vivemos, né? Muitas vezes a gente responde assim: peraí que eu vou mandar um vídeo para você, assista esse vídeo aqui. Né? A gente quer falar alguma coisa para a pessoa,
Ao invés de falar para a pessoa, a gente manda um vídeo para ela, né? Eu acho que não dá muito certo isso, né? Eu acho que a gente ensinar uma pessoa é você sentar do lado dela e perguntar, escuta, o que eu posso te ajudar? Não é? Ah, eu não sei, aqui é uma pergunta, não, eu não sei responder, espera que eu vou... Vamos ver se a gente consegue responder junto. Responder não, procurar a resposta juntamente, né? Então, eu acredito que isso seja importante, né? Então, devemos ajudar, né? A nossa esposa, os nossos filhos, né? Com certeza, os filhos têm milhões de... Chega na idade do porquê, né? Eu lembro a Paulo e Daniel, né? Na idade do porquê. Ah, pai, por que isso? Por que a gente faz isso? Ah, por causa disso. Mas por que a gente não faz assado? Porque é assim. Mas e se fizer assim? E por quê? E por quê? Aí vai, né? Os que são pais aí sabem como é que é a idade do porquê, né? E a gente tem que ter paciência, né? Uma vez o irmão falou assim, nós devemos ensinar nossos filhos da mesma forma que Deus nos ensina. Deus nos ensina? Eu creio que sim. Então, ensine assim os seus filhos. Mostre para eles como que Deus ensina você, né? Isso é importante. Ok, Leones? Ok, irmãos? O nosso horário aqui chegou bem, né? Graças ao Senhor. Vamos estar encerrando por hoje. Se ficou alguma pergunta a mais aí, irmãos, pode anotar aí direitinho e para a próxima, se o senhor permitir, se estivermos aqui, a gente continua.